E eu devo dizer que caso você nunca tenha sido apresentado ou teve a curiosidade de assistir ela completa ou desde o início, você pode se surpreender porque aqui temos literalmente elementos clássicos da narrativa, que não necessariamente a tornaram o que é hoje, mas deram início à história e seus personagens. Começamos com o pequeno Goku morando nas montanhas sozinho porque a essa altura seu avô Son Gohan já morreu, deixando para ele como herança a casa, as habilidades para sobreviver e uma esfera do dragão, a esfera de 4 estrelas, tendo plena convicção de que o avô dele é aquela esfera. E Goku ainda não sabia disso, mas o mundo dele estava prestes a mudar, sendo esse o exato momento em que conheceu Bulma. No começo, um estranhamento entre esses dois foi nada menos que o esperado, principalmente por um ser essencialmente da cidade e outro das montanhas. Bulma tá ali por conta das esferas do dragão e é quando o nosso plot começa. Goku, com os bons modos que tem, acaba se oferecendo para cozinhar para Bulma, que aceita pelo mais puro interesse. Bulma explica a Goku sobre as esferas e o que elas podem realizar pedindo ao grande dragão. E o garoto ultimamente acaba entendendo o papel de seu avô nessa história toda, deixando a garoto usar a esfera. Mas desde que ele vai junto com Bulma na maior aventura da vida dele. E a primeira de muitas, sem desgrudar de seu avô nem em um momento. Sendo também o início da amizade entre esses dois. Do outro lado temos a gangue de Pilaf. Se você assistiu Dragon Ball Super, sim, eles são familiares, sendo esse trio os antagonistas nessa história. Não necessariamente super vilões como Saiyajins, Frieza, Cell ou mesmo Goku Black, mas eles representam o contraponto, já que eles também têm interesse nas esferas em realizar os seus próprios pedidos assim como Bulma. Mas sendo Pilaf definitivamente o primeiro oficial e original vilão de toda essa franquia. Sendo Goku exposto a diversos elementos que até então para ele eram desconhecidos, como eletricidade, café, a diferença entre garotos e garotas, fazendo também amigos ao longo do caminho. Sendo o primeiro deles o famoso Mestre Kami, que apareceu logo depois de Goku e Bulma ajudarem a sua tartaruga a voltar para o oceano. Guiando Goku, a nuvem voadora, e Bulma conseguiu mais uma esfera, totalizando agora 4. E a partir desse ponto, acho que é certo dizer que esse arco é basicamente diferente de qualquer outro que virá depois, viajando Goku e Bulma ao redor do mundo atrás das esferas também chamadas Dragon Balls, que não é mais nada que o nome do anime, sendo esse todo o ponto aqui. Reunirem as esferas para Bulma então finalmente poder pedir o seu tão desejado namorado. Sim, namorado. Como as coisas mudaram. Na busca das esferas, eles acabam encontrando com o Olong, que é um porco metamorfo pervertido que sequestrava garotas para lhe servirem, e a Anti-Pual enquanto tentam roubar o Goku e Bulma no deserto. E também personagens como o Chefe Coelho, um indivíduo que é literalmente um coelho responsável por uma gangue de ladrões vestidos de coelho, e possui o poder de transformar pessoas, como por exemplo Bulma, em cenouras. Esse primeiro arco é dividido entre momentos épicos, bizarros e cômicos, sendo essa história essencialmente esse toque de comédia que amarra toda ela, principalmente nesse primeiro arco. Também nos são introduzidos Chi-Chi e o Rico Tello, que mais tarde virão a ser esposa e o sogro de Goku, como grande parte os conhece, bem como suas primeiras interações, principalmente com Goku e Chi-Chi, com ele não tendo o menor interesse por garotas, e Chi-Chi ser basicamente a segunda garota que Goku conhece, além de Bulma. Com o primeiro Kamehameha lançado de toda a série Dragon Ball do próprio Mestre Kami, e Goku conseguindo imitá-lo apenas olhando a técnica, sendo convidado para treinar com ele assim que terminassem de procurar as esferas, sendo um gancho para o arco de treinamento que segue esse junto com o torneio de artes marciais. E obviamente que Pilaf e seus Minions acabaram sendo ofuscados e esquecidos por um tempo porque claramente a história não é sobre eles, apesar de serem tecnicamente os antagonistas. Chegando um momento em que a única esfera que falta é a esfera que está em posse deles, indo Goku, Bulma, Olong, Yanti e Pual para lá, sobrevivendo a diversos obstáculos e desafios impostos a eles dentro do castelo. Enquanto Pilaf e seus Minions conseguem reunir todas as esferas e finalmente invocar o deus chamado Shenlong, com seu pedido sendo estragado por Olong, que conseguiu fugir da prisão que estava desejando conquistar a Bulma. Com uma calcinha da própria caindo do céu, um dragão sumindo junto com todas as esferas do dragão se dispersando mais uma vez ao redor do mundo. Sendo presos todos de novo com Paul sutilmente forçando o fato de ser lua cheia para a situação e realidade deles, fazendo Goku se lembrar da história de um monstro que matou o seu avô. O seu avô dizia para ele nunca olhar para a lua cheia de frente. E é exatamente dessa forma que Goku se transforma em um macaco gigante, quebrando a prisão onde estavam, o castelo de Pilaf e tudo à sua volta. Se lembrando de que o ponto fraco de Goku é o seu rabo, com Pual se transformando em uma tesoura e cortando o rabo do macaco gigante, voltando ele ao normal. Chegando por fim o momento de seguirem para uma próxima aventura, com Bulma pela primeira vez demonstrando algum tipo de compaixão por Goku, decidindo não contar a ele que na verdade foi ele quem matou o seu avô. Com Bulma, Yanti, Long e Pual voltando para a cidade e Goku seguindo em direção à casa do Mestre Kami, para dar início ao seu treinamento e ficar ainda mais forte.
encerrando assim o primeiro arco da saga Dragon Ball clássico, sendo essa uma aventura mais focada em seu aspecto cômico, mas mais que isso, focada no início de uma duradoura amizade entre esse grupo de personagens que tanto amamos até hoje.